No Congresso, a CPMI do INSS avalia pedir a prisão do homem apontado como operador do esquema, Antônio Carlos Camilo Antunes. É esse. É o careca do INSS. Aquele que pediu para não ser chamado de careca do INSS. A justiça não atendeu, portanto, você pode chamar o careca do INSS de careca do INSS livremente, sem que o careca do INSS possa fazer nada, a não ser... continuar sendo o careca do INSS. Exato, ficar triste. Ele teria movimentado mais de 50 milhões de reais. A Advocacia do Senado, no entanto, vetou o acesso a informações sobre as visitas do careca do INSS a deputados e senadores. Desde 2019, o parecer afirma que os nomes de pessoas que estiveram nos gabinetes dos parlamentares devem ser mantidos em sigilo. E temos mais de Brasília com João Pedro Melo. Quais são as últimas do careca do INSS, JP? Pois é, Megali, o careca do INSS aqui não gosta de ser chamado de careca do INSS. Os parlamentares da CPMI que estão investigando essas questões, né, das aposentadorias e pensões, né, os desvios que foram feitos, querem a prisão preventiva do careca do INSS. Ele é apontado como operador desse esquema. Seria o responsável por intermediar as relações entre a parte política e as associações que cometeram as fraudes, que somam mais de 6 bilhões de reais. Ontem, a CPMI ouviu o advogado que fez as primeiras denúncias desse escândalo. Eli Cohen contou ter descoberto o esquema em 2023, ao ter sido procurado por 2 aposentados. Depois de perceber, o tamanho desse problema, o advogado registrou uma queixa-crime na polícia de São Paulo. Bom, na fala, Cohen destacou que abrir uma associação, um sindicato para aposentados no Brasil é um modelo de negócio que depende do roubo, um esquema que funcionaria, segundo ele, desde 2005. Eles faziam a mesma coisa. O Márcio Alaor é conhecido como Papa do Consignado. Ele vem já desde 2005 fraudando ao lado do BMG os aposentados. O senhor está dizendo que o banco BMG participa de fraude consignado para aposentado? O banco BMG é campeão das fraudes. O banco BMG só saiu de 4 agências para ter o que é hoje só por conta do consignado das fraudes, e começou em 2005. Papa do Consignado, JP? Gostei desse. Mais um, hein? Perdão, Carlinha? Papa do Consignado. Conhecemos mais um personagem dessa história, né? Mais uma, né? Mais uma expressão para definir. Bom, em outro momento, o advogado ressaltou o seguinte, que os valores envolvidos na fraude saltaram para casa de bilhões durante o governo Lula, né? Ele, então, foi questionado pelo deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, sobre conversas que teve com investigados. A gente vai ouvir mais um trechinho. O senhor disse que falava com o advogado do careca. Não, eu disse que eu falei com o advogado do careca. Falava com o advogado do careca. Não, falava não. Falou? Falei. Teve algum contato mesmo através do advogado com o careca? Não. Sabe por que eu contatei com ele? Gostaria de saber. Porque essa é a minha técnica de investigação. Eu coloco pessoas infiltradas. Eu peço para que uma pessoa como essa, que não quer fazer uma delação, fale para mim. Porque é claro que hoje a foto dessa fraude só tem Maurício e Careca. E eu disse para o advogado dele, que agora não me recordo o nome, eu disse para ele o seguinte, o que precisa é trazer os outros, trazer gente para essa foto, porque vocês não são sozinhos. O JP, que erro esse cara cometeu ao recorrer à justiça para não ser chamado de careca do INSS, né? O cara virou careca até no depois. O senhor é o advogado do careca do INSS? É o senhor, não é mais nem careca nem do INSS, é careca já. É íntimo. Já é íntimo. Daqui a pouco vira um cacá. Que erro, né? Já era mais íntimo, até os parlamentares, né? É. Estão falando isso. Bom, o Cohen ressaltou então o seguinte, que o careca do INSS é um lobista, entre vários que devem ter compactuado com essa fraude, e agora a CPMI quer quebrar então o sigilo das visitas do careca do INSS a parlamentares do Congresso, para saber se ele teve ajuda ou não de algum político. Na semana passada, um requerimento então foi aprovado para levantar as reuniões
reuniões dele no Ministério da Previdência entre 2019 e 2025, e o pedido de prisão do careca do INSS vai ser encaminhado através da advocacia do Senado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. No total, esse requerimento já tem 21 nomes de suspeitos, incluindo aí o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que foi demitido logo após essa fraude vir à tona. Portanto, mesmo com vários outros assuntos acontecendo na capital do país, a CPMI continua trabalhando, teve sessão ontem e deve também aí aprovar esses requerimentos nos próximos dias. O que teme a advocacia do Senado, né? Exato. O que teme ao não divulgar informações sobre quem visita ou os lobistas visitam quais congressistas? Estiveram em quais gabinetes? A gente não pode saber? Não pode, porque provavelmente alguma coisa estranha acontece ali, né? Não é estranho? Porque não é esquisito? Havendo encontros republicanos, certamente não haveria problema nenhum. Eu tenho certeza que se eu for até a assessoria de imprensa do Senado e requisitar lá quantas vezes o João Pedro Melo foi credenciado para cobrir algum evento no Senado, eu vou receber lá a informação em questão de horas, ou minutos, ou imediatamente. Agora, um lobista poderoso, um ladravaz, um cara que movimentou 50 milhões de reais e se encontrou com senadores, a gente não pode saber. E os caras estão falando de sigilo de 100 anos. O meu bisneto, bem velhinho, vai saber quem é que o careca do INSS visitou no Senado? Tem toda a razão. Tem toda a razão a CPMI de querer saber mais a respeito do que esse cara tanto fazia no Senado Federal. E com quem, né? Em quais gabinetes? É uma coisa primária. Frequência. Tem muita informação que a gente merece saber. Não tem que ter sigilo. É de interesse público, não tem discussão a respeito desse assunto. Ainda se fosse algo que colocasse em risco a soberania nacional, informações sigilosas a respeito de dados importantes do comércio exterior, é nada. Não tem nada disso. É de interesse público e tem que ser divulgado para ontem. E aí eu repito aqui a pergunta da Sheila. Por que esse interesse da advocacia do Senado em manter esse troço sob sigilo de 100 anos? Aliás, como se tornou comum, né? Manter as coisas sob sigilo de 100 anos no Brasil. A gente quer saber exatamente no gabinete de quem esse cara esteve e por que o careca do Senado tinha trânsito tão fácil no Senado Federal. Careca do INSS. O que eu falei? Careca do Senado. Do INSS. Já é quase careca do Senado, né? Praticamente. Exatamente. Ô, JP, só rapidinho, tem muita gente para ser ouvida ainda nessa CPMI. Tem previsão de depoimentos hoje, nesses próximos dias? Quem são? Eu vou só confirmar aqui os detalhes da CPMI, Sheila, para a gente não falar nenhuma besteira, mas essa CPMI ainda deve ouvir, né? Tá esperando ouvir pelo menos a Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, nos próximos dias. Esse é um requerimento que já tem movimentado bastante a CPMI e que, obviamente, deve ser aprovado o mais rápido possível, né? A gente teve pedido de prisão preventiva, outras atividades a serem tomadas, mas por enquanto, nessa semana, pelo que a gente está acompanhando aqui, não tem previsão de novos depoimentos, tá? Estava olhando aqui, inclusive, o site da própria CPMI para não falhar com o nosso ouvinte. Até agora não tem previsão, mas obviamente isso pode mudar diante, obviamente, do que vai acontecer ao longo da semana, dos requerimentos e etc. A gente vai continuar de olho e vai trazer informação para o nosso ouvinte por aqui. Nesse momento começa a movimentação também aqui no Supremo Tribunal Federal já para o pessoal subir ali para a sessão da primeira turma. A gente vai continuar acompanhando todos os assuntos por aqui, pessoal. E aí o Maurício pergunta aqui, o que é ladravaz? Ladravaz é uma palavra que eu roubei do Boixá, ele usava muito, né? É um aumentativo de ladrão, mas é um aumentativo que sugere uma coisa mais rasteira. É ao mesmo tempo um diminutivo. É um grande ladrão, mas é um cara que se beneficia de esqueminhas, né? Um ladrãozão seria um Bernie Madoff, que roubou lá não sei quantos bilhões de milionários em Nova York. Esse cara é aquele cara que rasteja, né? Que nem uma cobra, que nem uma ratazana pelos corredores do Senado, rouba dinheiro de aposentado. É um aumentativo, mas ao mesmo tempo um diminutivo. Eu adoro essa palavra.
Mas eu admito aqui que eu roubei do Boixá. E ironia seria, daqui 100 anos, ainda estarmos não, né, entre aspas, falando sobre careca do INSS. Careca do porque é um INSS. pedido de 100 anos de sigilo, né? E ele não quer que fale hoje, imagina, o seu bisneto bem velhinho vai estar falando o careca do INSS. O meu biso falava desse cara, o careca de saudoso Luiz Begali.